Com a evolução da tecnologia ajudando muita gente no dia a dia, eu tive uma ideia. Por que não jogar um game que seja assim, mas de outro jeito, que deu tudo errado? Então eu vi Horizon e me deu uma vontade de jogar. Senta no sofá, deita no chão, pega aquela pipoca que hoje platinaremos. O game inicia com um cara e uma bebê, indo até um local para batizar ela. Mas aqui temos um detalhe, que eles são exilados, então não pode ter esse tipo de batismo, porque só as mães podem fazer isso. Mas essa bebê não tem mãe. Uma véia dá permissão e então o nome é dado, Eloy. 6 anos se passa, ela encontra uma criança pegando umas frutas, mas ela é ignorada por ela ser exilada. Ela fica brava, sai correndo e acaba caindo em uma caverna. Explorando um pouco e achando um foco que seria meio que dos tempos antigos, o foco meio que revela algumas coisas ocultas que seria da tecnologia da época. Com a ajuda do Rost para sair, no outro dia ele começa a ensinar ela a caçar. Andando um pouco, um cara fazendo parkour acaba caindo, Eloy vai salvar ele e ele tenta agradecer, mas é repreendido pela tribo, por conta dele falar com os exilados. Depois o Rost fala que tem uma prova pra ela, que ela pode fazer e virar uma valente, e deixar de ser exilada. Com muito treinamento árduo, Eloy já está crescida. Rost leva ela até um portão para sua primeira caçada. Finalizando o dente cerrado, Rost mostra pra ela o que ela protegeu com essa caça. Agora, indo pra aprovação, entrando na vila, Terça mostra uns mensageiros que veio em busca da paz, com um acordo disso, que essas duas tribos meio que não se dão bem. Eloy encontra outra pessoa com foco, mas o foco desse cara ele tá com defeito. Então ele vai embora, indo dormir e acordando no outro dia pra prova, passando por alguns desafios e no fim ganhando. Um ataque começa de uma tribo que não sabemos quem é e tenta em si meio que matar ela, sabe? E ela leva todo mundo a la Rambo de arco e flecha. Ela tenta brigar com o cara e ele quase mata ela, mas o Rost chega na hora salvando ela e tudo explode. O Rost vai de base. As matriarcas levam ela para dentro da montanha. Pegando as coisas de volta, a Terça fala que ela nasceu dentro da montanha, que seria a mãe de todos. Depois ela é batizada como emissária. No portão principal algumas máquinas ficam meio malucas com uns fios vermelhos, finalizando todos eles. Ela acha um dispositivo que consegue converter eles pro bem dela, né? Pra ajudar ali. Depois disso aproveitei também para fazer algumas coisas, como secundárias e coletáveis, que também isso é para fazer um troféu, o único troféu perdível, que todos os diálogos do jogo, que tem como você escolher um tipo de emoção, que seria ou aquele soquinho, ou o cérebro, ou até o coração, você tem que escolher o coração, para que você no final do jogo ganhe esse único troféu perdível. Ah, e também vai ter alguns troféus que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas vou tentar fazer alguma coisa na edição. Porque meu OBS tava meio bugado, eu tive que formatar o PC. Aí agora eu tô conseguindo gravar de novo, normal. E ele tava corrompendo alguns arquivos. E nesse meio tempo também, eu acabei sendo hackeado. E o cara roubou todos os meus saves. Eu perdi tudo. Aí eu tive que jogar tudo de novo. Aí eu me ferrei. Mas consegui a platina, né? Então vamos lá. Mas vou tentar explicar. Nesse início já tem vários troféus como esses aqui. Tá mostrando uma imagem aí dos troféus da lista que eu fui pegando conforme os dias, beleza? Aí sim eu volto pra campanha ajudando os caras em um portão. Eles deixam ela passar e agora o resto do mundo tá liberado. No reino tentando falar com aquele cara que tava com o foco zoado e seguindo o rastro dele, tem uns caras fazendo uma corrupção pra controlar as máquinas, sabe? Igual aquelas vermelhas no começo. Alguns desconhecidos desativam o foco deles, então Eloy vai pra pancadaria. Interrogando o Olim pra entender o que tá acontecendo, ela fala um pouco o que houve e poupa ele, que também é pra fazer o troféu. Depois indo até umas ruínas onde eles trouxeram uma máquina de guerra chamada de Arauto da Morte. Pegando o foco de um deles, algo acontece, um tipo de vírus chamado Hades. Depois dentro de uma ruína, indo atrás de respostas no topo dele e vendo alguns hologramas, tem duas pessoas discutindo. Parece que o cara fez merda com as máquinas, que tudo começou a sair do controle dele. Então ele chamou essa mulher, que é a Elizabeth, para ajudar ele a reverter tudo o que aconteceu. Ela fala que não tem como, mas ela vai estudar um jeito de como parar tudo isso. Eles vão ser extintos, mas depois de alguns anos tudo pode voltar ao normal. Depois disso acontece algo, mas não é mostrado. Calma. Você mesmo que tá assistindo, sabia que estamos com uma meta de platina.
Não! Então se você é novo aqui, não deixou o like e se inscreveu, já faz isso, porque quando o canal bater 10 mil inscritos, vai rolar as platinas. Sim, não é só uma, que vai ser da minha franquia favorita, Devil May Cry. Vai ser todos. Sim, você não tá vendo e escutando errado, vai ser todos. DMC 1, 2, 3, 4, 5 e o odiado Reboot. Então não perde tempo e se inscreve aí pra não perder nada disso. Vai ser tudo em live e voltamos à platina. Explorando outra ruína, Eloy acha um holograma com a Elizabeth falando de como voltar o planeta a ser habitável depois de 325 anos. E ela explica tudo como que é. O que é o Hades em si? Ele não é um vírus. Ele é como se fosse o reinício. Se a Gaia não conseguisse fazer tudo que ela para ela fazer, vinha Hades, destruía tudo em 50 e tantos dias ali, não lembro direito. E aí a Gaia voltava de novo nesse ciclo até dar certo. Então todo esse tipo de máquina que tem, os crocodilos, as aves, essas coisas, é tudo para despoluir o que aconteceu. Então os falquinos, ele despoluiu o ar, os crocodilos, as máquinas aquáticas despoluía a água, as terrestres seria o solo e assim por diante. E depois também a genética foi estudada de fazer clones humanos. Então vinha o outro negócio que chama Apolo, de colocar a inteligência ali, né? Tipo, da gente não ter que reevoluir de novo. Então tudo era colocado, essas coisas assim. Saindo dessa ruína, Hellis pega Eloy e leva ela para algum tipo de arena. Derrubando dos pilares, um cara aparece e salva ela. O foco dela acaba sendo destruído no meio dessa batalha, e ele deu outro pra ela, contudo salvo com o backup que ela tinha. O cara bem astuto até. Indo pra vila, ajudando os Noras que estavam sendo atacados pelas máquinas. Depois entrando onde Eloy nasceu, ela tem mais resposta do que aconteceu. E a Gaia pode destruir Hades, mas ela acaba indo junto. E aqui também ela tem a resposta de que ela é o clone da Elizabeth. Pelo menos foi o que eu entendi dela ser clone, ou talvez até mesmo filha, mas eu entendi mais pro lado dela ser clone em si, da Elizabeth, por conta da história dela queria ser livre, mas ela não conseguiu ser livre do jeito que ela queria. Então ela seria a Eloy, o clone dela, pra ela ser livre depois de tudo que aconteceu? Não sei, talvez sim, ou talvez não. Gaia explica o que vai acontecer, Eloy volta pra falar com as matriarcas e então ela vai subir a montanha para entender mais do que tá acontecendo e conseguir parar tudo isso. Depois Salles fala pra ela pegar o cajado dele que vai ajudar e ganhamos mais um troféu. A partir daqui eu já consigo colocar os troféus porque eu consegui formatar o PC como falei e agora tá tranquilo. Pegando o traje dos antigos, mais o troféu. Depois fui converter 7 tipos de máquinas diferentes. Fui atrás dos 23 bonecos de treino, outro troféu. Aí fui farmar um pouquinho de nível porque a gente tem que ter todas as habilidades do jogo, que é só da campanha principal. Se você for 100%, aí você faz a habilidade de viajante. Eu fui burro porque eu fiz a de viajante, pensando que também era normal, só que não era da campanha principal, né? Fazendo todas as secundárias e tendo a escolha de compaixão, como eu falei lá no começo, que é o coração, e indo dormir pro final do jogo, outro troféu. Agora na reta final do game, começa a invasão do Hades. Ele consegue ativar as máquinas de guerra. Eloy fica na porta para não deixar eles entrar, acaba explodindo o portão e ela vai atrás do Hades, destruindo todo tipo de máquina possível que ele joga pra cima da gente e também as máquinas de guerra. Eloy chega até no Hades, coloca a estaca nele e ela fala o código de desativação e tudo acaba. Todos comemoram. Corta para ela indo para algum lugar onde tá a Elizabeth, que pode ou não ser a mãe dela, ou até o clone, né? E meio que a Elizabeth era uma máquina também depois de alguns anos. Foi o que eu entendi, porque parecia que o Salles também estava se transformando num ciborgue, não sei. Mas parecia que a Elizabeth virou uma máquina por conta desse traje. Não entendi muito bem. Cenas pós-créditos mostram que Hades não foi desativado completamente. Saindo de dentro da esfera, Salles prende ele em um tipo de lamparina, indo até naquela máquina gigante que eles chamam de diabo metálico. Então o game acaba ganhando o último troféu e a nossa platina. Cara, jogando esse game eu amei demais, eu tô numa vontade enorme de jogar o Forbidden West pra saber o que vai acontecer, tudo que tá acontecendo nesse universo. Eu quero entender mais ainda dessa história. Como eu falei, eu não entendi direito se a Elizabeth virou uma máquina ou se era só um traje dela, mas o Salles parecia que tava virando também um ciborgue ali.
E tudo que aconteceu, né, foi por conta de muito egoísmo e poder ao mesmo tempo por conta dessa guerra. E depois de um tempo eles tiveram que fazer isso. E a Elizabeth é uma personagem muito da hora. E cara, esse jogo é maravilhoso, a história é maravilhosa. Recomendo muito vocês jogarem. Ah, eu não quero platinar, tranquilo, mano, só joga que você vai amar esse jogo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar, mandar pro amigo seu. E se liga na próxima platina aí, velho.